Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou continuar a leitura da carta 1, essa é a leitura 5, ok? Então, continuando, né? O finalzinho da carta 4 foi assim: Ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Esse é o finalzinho da carta 4, continuando a carta 5. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Continuei: estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo, libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente: isto levará milênios. Estive prestes a repreendê-lo, sua falta de fé, quando percebi que ele já havia ido embora. Era um anjo. Então eu soube que o mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne. E com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Ocorreu-me que eu poderia experimentar novamente a verdade de tudo que me havia sido ensinado pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, havia me mostrado que em qualquer situação poderia levar meus pensamentos até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade? Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente, a resposta chegou com força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada, acima da pesada escravidão do esgotamento gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exaltei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se
e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a meu respeito, do meu futuro, e deixei de lado o seu aviso. Pois pensei, com meu conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocando de leve a superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá diante de mim. Senti-me envoltar o entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo que eu empreendesse? Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano. Ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver, a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Essas perguntas eram feitas. Percebi que eu pensava desde o centro de minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai, consciência criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era minha sincera intenção. E assim eu seguia meu caminho pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar pensamentos do que eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo de consciência do Pai, da qual extrairia inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro deste fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim. E cada
cada necessidade minha seria atendida. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem-estar maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria, que até então ditava o meu comportamento. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Mas, como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou a atividade do poder criativo divino. Na criação, até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, estas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhada por muita meditação e oração, para que sejam bem compreendidas. Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de uma fé total. Não poderá absorver essas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. Essa parte ficou pesada, né, gente? Se a gente sofre com doenças, problemas, é porque as nossas crenças não são úteis para nós. Temos que mudar de crença, né? Temos que rever quais são as nossas crenças. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas e assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças e esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Lindo, né? Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental
que é a soma total de toda a programação da sua consciência e do seu subconsciente. Gente, que maravilha essa leitura aqui. Adorei. Então, gente, eu conto com vocês para a próxima leitura.